Saudações, eu sou William Moraes e hoje eu vim trazer um relato de experiência com lucidez extracorpórea, porém vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque eu não escrevi. Eu anotei aqui uns tópicos, títulos de momentos dessa experiência, porque ela aconteceu de sábado para domingo, do dia 23 para o dia 24 de setembro de 2023, ou seja, um dia depois do meu aniversário. E a questão é que, ou 2 dias, né? Meu aniversário foi dia 22, isso aconteceu no dia 24. E a questão é que eu estava num fim de semana de evento muito grande e desafiador. Foi bem pesado, foi difícil, porque o lugar, o local onde fizeram o evento ofereceu umas dificuldades, para dizer o mínimo. Mas a nossa parte foi feita com sucesso, a apresentação foi maravilhosa, saímos de lá com a sensação de dever cumprido. Mas fácil não foi não. Aqui em Belo Horizonte estava 38, 39 graus, e lá nós estávamos expostos a, ao sol, à vida. Tentamos fazer alguma sombra, mas não era o tempo todo e foi bem desgastante. E eu estava na casa da Marina, porque era mais perto do evento. Então, de sábado para domingo, eu tive essa experiência e acordei no domingo para ir para o evento de novo. Então, tinha que sair correndo. O máximo que eu fiz foi anotar alguns títulos aqui para me ajudar a lembrar da experiência, que tem suas peculiaridades. Ela até complementaria a experiência que eu comentei aqui, que eu vou falar ainda, que cheguei a cogitar a possibilidade de conversar com o Saulo Calderon sobre a experiência, para que ele comentasse também, já que é uma experiência que ele já teve em termos, foi parecida, em questão de realidades simuladas lá fora. E o Saulo já tem o compromisso dele com o canal dele de todos os dias e tem outros compromissos já assumidos, além de estar agora fazendo medicina. Então o tempo dele deve estar bem apertado e ele nem deve ter visto o meu e-mail. E não vou ficar também insistindo, tentando falar por comentários, nem nada não. Tem até um grupo de youtubers espiritualistas do qual eu faço parte, me colocaram lá, e eu poderia pedir auxílio ali também para as pessoas mais próximas dele, mas eu acho que eu vou desapegar dessa ideia e fazer eu mesmo essa análise aqui com vocês. Só que vai ser longo, vai ser um vídeo longo. Então vai ter que ser um momento especial. E aqui tem algumas informações que eu acho que seriam complementares da experiência anterior, mas não tem o menor problema. Eu vou reservar, a outra experiência vai levantar muito mais questões. Só que essa aqui também levanta questões da mesma natureza. Eu estava fora do corpo, coloquei aqui título, festa. Eu estava fora do corpo e não sabia. Para mim era o cotidiano normal e alguém me ligou solicitando o meu trabalho para uma festa, apresentação. Trabalho com o teatro de aventura improvisada, na verdade, nem era apresentação. Era para fazer uma aventura com crianças e, e colocar lá desafios e tudo mais. Coisa que eu faço, o grupo faz, através do Excalibur. E eu conversando com a mulher no telefone, passei para ela que ela teria que me ajudar a levar o material, o equipamento. Coisa de sonho, né? Por que eu ia falar isso com a cliente? De ela ter que vir buscar, me buscar com as coisas para fazer essa aventura. E eu fui, ela passou, e eu fui de carona com ela para o lugar. Porém,
Antes de chegar no carro dela, eu coloquei aqui, ó, segundo título, Mãos na Terra. Eu desci a minha rua, o carro dela estava no final da rua, e eu caminhei com ela até lá. Porém, no meio do caminho, eu percebi que eu estava fora do corpo. E falei, não, não estou acordada, estou fora do corpo. E ela disse, o quê? Do que você está falando? E eu falei, olha, eu estou fora do corpo, nós estamos fora do corpo, ou pelo menos eu estou fora do corpo. E para te provar, olha só, eu tenho a mania de fazer isso. Saltar e ficar na posição de meditação, cruzar as pernas e sair volitando, que é quase que flutuar de pernas cruzadas, como diziam antigamente, índiozinho, não sei se vocês já escutaram essa expressão, que é a postura de meditar. E eu fico voando ali. Só que eu caí no chão, estatelei mesmo, caí. E o chão era de areia, de terra, porque antigamente aqui era assim. Agora é asfaltada, mas já foi calçada, que é como chamamos aqui quando é só pedras. E agora é asfaltada, mas era terra. E quando eu caí, eu peguei um monte de areia, mais areia do que terra, porque eu senti os grãozinhos assim. Eu peguei, sabe, quando você aperta, sente entre os dedos. E era tão real mesmo a sensação de realidade que eu contestei, não que eu não estivesse fora do corpo, mas que talvez eu estivesse em outra realidade paralela, num corpo físico de uma outra versão minha, e que eu precisava então entender como funcionava aquela realidade. É como se fosse um turismo meu, uma realidade paralela. Então aceitei ver até onde isso iria. E fui com a mulher de carona para o lugar do evento. Cheguei no lugar do evento, lembro perfeitamente de como ela me deixou na porta, tinha algumas crianças entrando e saindo. Eu entrei, só que quando eu entrei, havia outro animador de festa. Não costumo me considerar animador de festa, não, mas é uma forma de dizer, comumente usada aqui. Então, quando eu entrei, tinha esse outro moço contando uma história para crianças sentadas. Um moço que eu nunca vi na vida, interpretava, ele assumia posturas e eu analisava o trabalho dele, até com respeito, assim, de não vou interferir. Já que eu cheguei aqui tem outro, depois eu assumo, quando for a minha vez. E fiquei ali até vendo o que eu podia aprender de verdade com o moço, o que eu criticaria, né, de isso eu não acho tão legal e tudo mais. Fiquei nessa questão de avaliação do outro animador. Porém, o meu momento não chegou. Esse homem ocupou toda a festa e eu falei, poxa, não, fiquei ali. Não tem espaço para eu fazer o meu trabalho, eu não faço o meu trabalho. É simples assim. Parece que a outra mulher, pelo que me falaram, a mulher tinha mandado esse outro homem para segurar as pontas enquanto eu chegava, e ele quis mostrar serviço mesmo e assumiu. Então, quando terminou, eu saí e peguei carona de novo com essa mulher, com essa moça, que me colocou no carro, me falou, entra no carro, vou te levar para casa. Eu conversei com as crianças, lembro de até ter esse senso de familiaridade com um dos meninos, que era o aniversariante, mas não apenas. Os outros eram familiares, assim. Eu abracei, conversei, brinquei assim, um pouquinho, né, de falar, agora, né, acabou a sua festa, as crianças indo embora. E eu fui embora, peguei carona com essa mulher, que em teoria me contratou.
Entrei no carro e falei com a mulher que não tinha acontecido a aventura. E ela falou que tudo bem. E começou a se insinuar para mim. E eu falei, poxa, que coisa, não? E eu não sabia, porque a forma como ela se dirigiu a mim e falou comigo, parecia que era já uma coisa recorrente. E eu fiquei naquela situação meio de, espera, eu estou no lugar de outro eu, e a minha vida ali era diferente mesmo. Não tinha o Excalibur, era eu, na verdade. Só, não tinha um grupo. Não tinha a Marina, não tinha essas informações. E ela me tocou, colocou a mão dentro da minha roupa, e eu falei, caramba, até onde eu deixo as coisas acontecerem? E independentemente de estar bom, porque estava. E só que neste momento eu percebi que o carro estava sendo dirigido automaticamente, sozinho. E eu falei, não, espera. Tem que dirigir o carro. E ela falou, não precisa, ele é automático. E eu olhei, o banco tinha sido inclinado, a coisa era muito louca. Inclinado bastante, assim. E eu levantei para olhar e ela realmente não estava dirigindo, ela já estava deitada do lado, tranquila. E o carro estava desviando de outros carros e eu falei, olha, para começo de conversa não vai ser possível, porque eu não vou ter tranquilidade em confiar num carro automático assim. E ela falou, tudo bem. Paramos, ela deu um comando, uma coisa assim, e o carro foi para um que seria um clube. Nós entramos nesse clube e fomos para uma área que parecia uma mistura de sauna com piscina. A água ia até mais ou menos o joelho, assim. Era um lugar de vidro, mas o vidro já estava embaçado, porque lá era quente. Então entramos e a intenção dela era nitidamente me agarrar, só que nesse momento houve um lapso. Eu confesso que eu não lembro o que aconteceu. Foi uma aventura muito grande. Eu estou resumindo aqui. Nesse momento houve um lapso. Eu não me lembro. A última coisa que eu me lembro é que eu estava realmente contestando até onde eu deveria ir naquela situação. Porque eu tinha consciência de que eu estava fora do corpo, no mínimo. Ou em outra realidade. Mas houve um lapso. Depois, quando eu acordei, e eu falei, nossa, eu preciso repassar isso aqui, ainda deitado, exausto. Eu fui repassando algumas partes, tentando, né, gravar realmente. As partes que eu lembro perfeitamente, mas houve um lapso. Essa parte não veio. O que pode ter acontecido? Pois é, não sei. Sei que depois disso, eu cheguei, me vi ainda nesse lugar, nessa mesma realidade, só que quando eu estava voltando, só que quando eu voltei, eu parei em um lugar que parecia um bairro, alguma coisa assim. Eu fui deixado ali, parece que pela moça, não sei. Sei que teve uma coisa assim de que dali eu ia para casa. Por já ser perto o suficiente, alguma coisa no sentido. Só que havia uma certa tensão das pessoas na rua pela qual eu passei, no sentido de que eles pareciam num cerco. Então, quando eu cheguei, todo mundo veio me rodear, perguntar o que eu queria ali, não sei o quê, e alguém disse que eu tinha ido para ajudar, que eu tinha sido chamado, uma coisa assim. Então, talvez tenha sido essa a minha intenção de ter parado ali vindo do lapso, né? E havia essa tensão toda, mas me receberam, me levaram para um refeitório, onde eu era olhado de forma... olhavam para mim de forma suspeita, mas eu estava ali tentando entender por que eles estavam acuados naquele lugar. Como se fosse um lugar de ocupação, alguma coisa assim. E aí uma menina
nova, 12, 13 anos, me mostrou uma massinha, massa de modelar, que ela estava brincando, e ela disse, mexe essa massa. E eu falei, mas eu entendi que ela estava dizendo para eu fazer isso com a minha força de vontade, não com as minhas mãos. E eu falei com ela, não estou não estou conseguindo. Até porque eu tentei movê-la de um lado para o outro. E ela falou, para cima você consegue, ó. E fez assim com a mão e a massinha veio para a mão dela. E aí eu fiz e consegui. E eu pensei, poxa, mas se eu consigo fazer isso, eu devia conseguir volitar, coisa que eu não consegui antes. Nesse momento, houve um ataque num pátio, uma coisa nesse sentido, onde jogaram como se fossem balões de tintas. E eles caíram esparramando, e um dos meninos pisou. E eu soube, por captação, de que não podia tocar o líquido do interior daqueles balões ou bolhas que eles mandavam. E um desses meninos pisou, ele estava de meia, só de meia. Não tinha sapato, tênis, chinelo. Todo mundo correu, esse menino ficou cercado por poços, ele deu um passo e pisou. E eu pensei, se eu consigo mover a massinha para cima, eu não consegui para os lados, mas para cima eu consegui. Volitar é mover para cima ou um pouco para baixo. E eu falei, não, eu consigo, eu tenho que conseguir. Então eu saltei e consegui me mover pelo ar, peguei esse menino. No ar, eu segurei e tirei a meia dele e joguei no chão lá. E levei o menino para um lugar de segurança. E depois disso eu virei o herói do lugar. Me aceitaram, me abraçaram. Fomos mais para o fundo, onde tinha... era um refeitório, parecia. Mas aí a autoridade baixou total. E me deu certo receio quando eu vi eles entrando com armas. E eu escondi debaixo da mesa. Porque eu soube que eles estavam me procurando. E nesse momento, eu escutei nitidamente um homem falar meu nome, estamos procurando o William Moraes. E todo mundo fingindo, não sabemos quem é, me protegendo. Eu, debaixo da mesa, falei, não, eu já vi filmes de heróis demais, histórias demais, eu sei o que vai acontecer. Se eu ficar aqui, eles vão falar, se você não sair, vamos machucar não sei tais pessoas. Então eu já decidi sair. Falei, não vou ficar aqui, ninguém vai se machucar por minha causa. Resolvi sair de debaixo da mesa. Mas quando eu saí, eles tinham subido uma escadaria. Parecia uma escola, o lugar, sabe? Aquelas escadas mais largas, assim, amplas. Eles haviam subido, o pelotão havia subido, me procurando. E eles tinham levado um monte de reféns já. E eu falei, não, fiquem calmos, eu vou lá, não vou deixar que aconteça alguma coisa com eles. E eu volitei, subi, passei por alguns andares, fui olhando, parecia que não tinha ninguém, e tinha o que parecia um sótão. Era exatamente um sótão, na verdade, mas era mais alto, como se fosse um salão abandonado. E a janela, que era de madeira, estava quebrada. Eu entrei por ali e eu levei outros que falaram, que a gente quer ajudar, não sei o que. Então eu segurei e os levei. Só que quando a gente entramos no lugar, para deixar a coisa menos impactante, havia as pessoas que eles tinham levado estavam mortas no chão. Para suavizar. E as duas pessoas que eu tinha levado se assustaram. E eu falei, calma, fiquem tranquilos. Isso não é real. E acordei. Então essa aventura maluca me fez analisar, assim como a anterior que eu ainda vou relatar. Acreditem, tem o mesmo teor, entre aspas, mas a outra foi muito mais interessante. Posso dizer isso.
Eu tô que balanço aqui, né? Eu tô coçando, a sola do meu pé está coçando. E aí eu tô passando na quina do treco aqui. Mas me fez contestar a realidade das realidades. Eu vi uma entrevista recentemente do, acho que é Alberto Cabral. Acho que é esse o nome dele. Vou deixar o link na descrição. De uma entrevista do Helder Correia com esse Alberto Cabral. Acho que o título é Projeção Astral e Ciência, uma coisa assim. E eles falam sobre, em algum momento, na verdade mais pro fim, eu acho, o Helder pergunta para ele sobre ele ter dúvidas ou não da existência do mundo extrafísico, da vida após a morte. E ele diz que a verdade é que é o contrário. Quanto mais ele tem experiências, mais ele contesta. E eu estou quase que sempre nessa contestação, não dizendo que não aconteçam as saídas do corpo físico e que essas experiências não aconteçam com interação com outras consciências. Quando eu digo que eu contesto a realidade das realidades, estou me referindo a ser tudo mesmo uma simulação, uma visualização de histórias sendo contadas com a nossa participação, como o RPG que eu já falei aqui algumas vezes. E se você não viu, eu vou deixar no final aqui, ó, sobre RPG. Um pouco sobre RPG. E lá fora, a plasticidade é muito mais fácil. São histórias menores que são contadas com uma liberdade maior. São especiais. E aqui é uma novela longa, em resumo. Mas não é que não seja real. Tudo lá pode ter a influência da mente do espectador, porque não é, talvez contaminado não seja bem a palavra, mas acaba ultrapassando ou interferindo na realidade. Vários filtros que eu já falei, né? Cada um vê de certa forma, mesmo que uma pessoa e a outra tenham experiência, algumas diferenças provavelmente serão percebidas. Mas acho que isso também acontece aqui no mundo físico. Eu converso com meus amigos e quando a gente conta histórias, cada um às vezes lembra de um jeito. São camadas que a pessoa coloca porque a interpretação dela da coisa é outra. E se aqui tem isso, lá fora tem muito mais. Então, para mim, não é que não aconteça, é sim uma outra plataforma onde mentes visualizam uma realidade que pode ser mensurada, que é mais organizada e elaborada. Para isso mesmo. Uma análise maior, talvez, que também acontece aqui no mundo físico. E essas experiências, elas são bastante reveladoras sobre a gente, ou em que ponto estamos, da maneira que estamos. Porque não é só um retrato de como estamos. Depende, você está lúcido ou você não está. Porque eu citei aqui a safadeza, que acontece, que aconteceu, que provavelmente aconteceu, acho. Não sei, tem a sensação de que não, porque eu estava mais inclinado a não. Mas coloco isso, quando eu não estou lúcido, aí eu vou fácil. Penso, por que não? Experiências. Experiências boas. Principalmente porque não há o senso crítico de que eu vou perder energia, porque lá fora, no geral, não é uma troca de energia, é só uma drenagem de energia mesmo. Então não é tão válido assim. E se eu estou lúcido, eu escolho vivenciar outras experiências. Então não é só um retrato de como estamos, é de como estamos em determinada situação e postura e lucidez. Mas já é alguma coisa, já ajuda. E ter essa alternância é até bom, como parâmetro de saber como estamos. Muitas pessoas têm um senso puritano elevadíssimo e outros pontos morais. Só que o que eu vejo de pessoas que eu conheço mesmo, que eu não posso confirmar com elas, algumas eu até evito tentar confirmar,
Mas o que eu vejo constantemente lá fora, quando eu estou lúcido e tento conversar com as pessoas e elas não entendem o que está acontecendo, é que sem lucidez elas manifestam vontades internas que elas jamais reconheceriam aqui, admitiriam aqui, ou se envergonhariam de terem sentido. E isso, não sei até que ponto isso ajuda. Acho que crescer faz parte de encarar o que está sentindo e não se identificar com esse sentimento. Eu estou sentindo isso, mas por que eu estou sentindo isso? Eu posso até não querer sentir isso. E falar, olha, que coisa, não, olha, estou sentindo isso aqui. E a outra pessoa fala, nossa, que terrível. E aí eu posso falar, não é? Que coisa. Vou analisar para ver até onde isso vai. Você vai esmiuçando e de repente você vê que nem é realmente parte de você. É algum questionamento, alguma questão em aberto, ou uma curiosidade, alguma coisa assim que é pequena, mas que o subconsciente faz, é uma semente que ele faz crescer, virar uma ramificação louca que invade outras partes. Então é um estudo muito profundo, eu acho que é válido. Toda experiência lúcida que eu tenho, fico feliz, independentemente de ser muito estranha e que eu não possa dizer, isso foi isso ou aquilo. E novamente volto a dizer que esse é um dos motivos de eu acompanhar poucos canais, porque as pessoas tomam a coisa como uma verdade, como se houvesse uma verdade. É assim, fora do corpo. Quando é de várias maneiras, em várias, cada camada é uma infinidade de possibilidades diferentes em cada camada. E aí você pode pensar, então não vale nem a pena tentar pegar um grãozinho daqui e outro dali. Olha, honestamente, para mim vale muito a pena, porque eu me analiso muito a partir dessas amostras que eu tenho, de condições diferentes, e trago para cá e também analiso aqui, que é onde eu estou lúcido o tempo todo. O que eu estava falando na aula de ontem é saber exatamente o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, não movido por impulsos. Eu sinto o que eu sinto, coloco ali, reservo, deixo ali e falo, ok, estou ciente. Calma. Calma, emoção. E usar a razão e falar, mas por quê? No que isso aqui seria bom para todos os envolvidos? Por que seria a melhor opção dentro do que eu posso fazer no cenário? E aí escolher vivenciar uma experiência para abstrair alguma coisa dessa experiência e também analisar o que vier depois, analisar antes, analisar durante e analisar depois. Enfim, é o que eu trouxe para vocês hoje. Eu ainda estou nesse pós-evento, teve desmontagem. Hoje é terça-feira que estou gravando isso aqui às 21h40. Ainda vou editar, ainda vou renderizar, porque eu melhoro microfone, voz, imagem, porque eu tenho um LED que não é o melhor, eu não tenho microfone, é do celular, então eu dou uma otimizada. E ainda vou programar, preencher tudo lá para ser publicado amanhã, quarta-feira, às 6 horas da manhã. Então, vou ficar por aqui. Muito obrigado por sua atenção. No sábado tem vídeo de perguntas e respostas. Vamos conversando pelos comentários. Essa semana eu já estou conseguindo responder as pessoas. Muito obrigado mesmo por sua atenção. Hasta.